Como é que se resolve um processo que é lento, absurdamente caro e que na grande maioria das vezes falha? Parece uma pergunta quase impossível, não é? Pois bem, é exatamente este o desafio do desenvolvimento de medicamentos hoje em dia. E é sobre uma resposta fascinante a este problema que vamos mergulhar agora. Para começar, vamos só tentar perceber a escala disto. Estamos a falar, em média, de 10 a 15 anos. Pensem nisto. 10 a 15 anos para que um único medicamento novo saia da ideia inicial no laboratório e chegue finalmente a quem precisa. É uma década e meia de trabalho, de testes, de burocracia. E o custo? Bem, preparem-se. A estimativa média anda à volta dos 2,6 mil milhões de dólares. Sim, 1.000 milhões. E o mais incrível é que este valor já inclui o custo de todos os outros medicamentos que falharam pelo caminho. Ou seja, o preço de um único sucesso tem que pagar por dezenas de fracassos. Mas talvez o número que mais choca seja este, mais de 92%. Essa é a taxa de falhanço dos medicamentos que chegam aos ensaios clínicos. Isto quer dizer que de cada 10 medicamentos que parecem super promissores e começam a ser testados em humanos, mais de 9 vão falhar. Nunca chegam ao mercado. É uma aposta tremenda, com as probabilidades todas contra. Portanto, fica claro, não é? O desenvolvimento de medicamentos é um desafio monumental. Uma jornada de altíssimo risco, onde a esmagadora maioria não chega à meta, o que consome recursos e, claro, deixa os pacientes à espera. E se olharmos mais de perto para este percurso, a coisa é mesmo longa. Só parte da investigação clínica pode demorar mais de uma década. Começa com a fase 1, só para testar a segurança, que leva mais de 2 anos. Depois a fase 2, para ver se o medicamento realmente funciona, quase 4 anos. A seguir a fase 3, que se expande para milhares de pacientes, um processo que demora mais de 3 anos. E mesmo depois disto tudo, ainda se espera mais de 1 ano pela aprovação final. E para onde é que vai todo aquele dinheiro? O que é curioso aqui é que uma fatia gigante não é só para a ciência pura. 30% do custo vai para os locais onde os ensaios decorrem. Recrutar os pacientes certos, gerir a montanha de dados, tudo isso junta mais 35%. Basicamente, um ensaio clínico é uma operação logística gigantesca. Ok, o cenário é complicado. Um problema desta dimensão pede soluções inovadoras. E é aqui que a nossa história muda de rumo. Vamos falar de uma classe de medicamentos muito especial, conhecida como peptídeos terapêuticos. Eu acho esta analogia absolutamente perfeita. Não se trata de força bruta, nem de uma abordagem genérica que serve para tudo. Não, é precisão. É uma chave inteligente feita à medida para um alvo muito específico. Um alvo que as outras classes de medicamentos simplesmente não conseguem atingir. Então, o que é um peptídeo, afinal? De forma muito simples, é um pequeno pedaço de uma proteína, uma curta corrente de aminoácidos, que são os blocos de construção da vida. E é o seu tamanho e a sua natureza que os colocam neste ponto ideal, num lugar único no arsenal da medicina. Vamos visualizar onde é que eles se encaixam. De um lado, temos as moléculas pequenas. São ótimas a entrar nas células, mas às vezes são pouco seletivas. Do outro lado, os biológicos, como os anticorpos, são enormes e super específicos, mas normalmente só funcionam fora das células. E os peptídeos? Estão ali, no meio. No ponto perfeito para atacar alvos complexos, como as interações entre proteínas que antes eram considerados intratáveis. Tudo isto soa incrível, não é? A solução perfeita. Mas há um senão, e com os peptídeos é um senão bem grande. É o que se chama o paradoxo do peptídeo, um quebra-cabeças que os cientistas têm passado anos a tentar resolver. Do lado da promessa, as vantagens são fantásticas. Eles são altamente específicos, o que geralmente significa menos efeitos secundários. O nosso corpo tende a aceitá-los bem, sem grandes reações imunitárias, e para os cientistas são como peças de Lego, podem ser ajustados e otimizados com uma precisão incrível. Mas aqui está o problema. No seu estado natural, estas moléculas tão poderosas são também incrivelmente frágeis. O nosso corpo é muito eficiente a destruí-las, por isso elas duram muito pouco tempo na corrente sanguínea. E tomá-las num comprimido? Quase impossível, porque o sistema digestivo desfazia-as em um instante. Mas claro, a história não acaba aqui. A ciência adora um bom desafio. E agora vamos ver como é que a engenharia e a tecnologia estão a pegar nestas moléculas frágeis e a transformá-las em medicamentos robustos, superando sistematicamente estas limitações. A forma como os descobrimos evoluiu radicalmente. No início era literalmente ir procurar na natureza, em hormonas, em plantas, até em venenos de animais.
Depois, surgiram tecnologias que permitiram testar bilhões de peptídeos de uma só vez. E hoje, temos a inteligência artificial a desenhar peptídeos do zero, prevendo ao nível do átomo como é que vão funcionar. É uma autêntica revolução. Ok, temos o desenho. Agora é preciso fabricar. E existem basicamente dois caminhos. A síntese química dá uma flexibilidade incrível para criar estruturas personalizadas, mas é difícil de escalar para grandes volumes. Por outro lado, a síntese biológica usa micróbios para fazer o trabalho. É ótima para a produção em massa, mas aí o grande desafio é garantir a pureza total do produto. E esta produção já está a acontecer a uma escala industrial. Existe toda uma rede global de fábricas especializadas, as CDMOs, que estão a ser construídas para produzir em massa estas moléculas complexas. Estamos a falar de passar de gramas para quilogramas. É isto que as torna viáveis para os ensaios clínicos e, no final do dia, para os pacientes. Muito bem, já vimos a ciência, a tecnologia, a produção. Agora vamos juntar tudo e perceber o mais importante. Qual é o impacto disto tudo no mundo real, na saúde das pessoas? O que é que esta nova vaga de medicamentos significa para o futuro? Este gráfico diz tudo. É a prova do crescimento explosivo desta área. Já existem mais de 80 medicamentos com peptídeos aprovados. Mas olhem para o futuro. Mais de 200 em desenvolvimento clínico e mais de 400 em investigação inicial. A linha de produção, por assim dizer, está cheia e a crescer rapidamente. E o impacto já se sente em várias áreas críticas. Na doença metabólica, com medicamentos que estão a revolucionar o tratamento de diabetes e da obesidade. Em oncologia, onde são usados para entregar quimioterapia diretamente nas células cancerígenas. E estão a ser desenvolvidos para combater superbactérias, tratar doenças do coração e até para doenças raras que antes não tinham esperança de tratamento. Portanto, no fundo, a história é esta. Começámos com um problema gigante que levou a uma solução promissora, os peptídeos. Essa solução tinha os seus próprios desafios. Eram poderosos, mas frágeis. E agora a inovação está finalmente a resolver esse paradoxo. Ao torná-los robustos, estamos a desbloquear todo o seu potencial. E isto deixa-nos com uma pergunta final que é fascinante. Com a inteligência artificial a descobri-los e com fábricas avançadas prontas a produzi-los em massa, qual será a próxima doença, daquelas que consideramos intratáveis, que os peptídeos vão conseguir conquistar? A questão já não é se eles vão mudar a medicina, mas sim quão rápido e quão longe vão chegar.